Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estou aqui hoje para a nossa segunda mini aula, tá? Hoje nós vamos fazer aqui uma breve introdução ao estudo das soluções, né? Uma aula muito importante, retomando parte que nós já vimos no ensino presencial. Essa parte vai ser uma revisão, né? E nas aulas posteriores, matéria nova. Mas a aulinha de hoje é muito importante porque nós vamos discutir aqui conceitos muito importantes dentro do estudo das soluções, como, por exemplo, o conceito de dispersão, né? A classificação das dispersões em diferentes tipos. Vamos ver também a definição do que vem a ser uma solução, quais são os componentes, né, de uma solução e também o conceito de solubilidade, tá? Espero que vocês gostem do material e que esse material, de alguma forma, auxilie no estudo de vocês. Bora lá, então? Bom, eu inicio aqui com uma pergunta: o que é uma dispersão? Vocês muito provavelmente já ouviram essa palavra, dispersão. Contudo, dentro do contexto da química, eu acho que é a primeira vez que vocês vão estar ouvindo essa palavra. Dentro da química, pessoal, uma dispersão nada mais é do que um sistema, né, no qual uma substância, nós vamos chamá-la de disperso, ela encontra-se disseminada, ou seja, encontra-se envolvida sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância, que nós vamos denominá-la de dispersante, tá? Então, dispersão é ter uma substância que está misturada a outra. Então, nesse caso, nós podemos resumir que uma dispersão nada mais é do que uma mistura. Tá? Já é uma mistura qualquer. Tem dois componentes ou mais dispersos ali entre si, nós dizemos que eles estão constituindo uma dispersão. Tá? Um exemplo de dispersão, um suco de laranja, onde eu tenho a laranja, né, que seria o disperso, ela está dispersa, ou seja, envolvida em água, que seria o dispersante, tá joia? Então, uma dispersão nada mais é do que uma mistura. E lembrando que uma mistura ela pode ser classificada de duas formas com relação ao número de fases que ela apresenta. Se ela apresentar uma única fase, ela é classificada como uma mistura homogênea. Um exemplo, o vinagre, tá? O vinagre, ele é uma mistura entre água e ácido acético, né? Que é o ácido que dá o sabor característico do vinagre. Se vocês observarem aqui o vinagre, a gente visualiza apenas uma fase. Significa o quê? Que a água e o vinagre, elas estão tão misturadas, estão tão dispersas entre si, que ela apresenta apenas uma fase. Nesse caso, então, o vinagre é um exemplo de mistura homogênea, tá? Agora imagine que eu tenho uma segunda mistura, que foi formada pela mistura entre óleo de cozinha, água e areia. Nesse caso aqui, nessa mistura, eu tenho três componentes: o óleo, a água e a areia. E eu tenho três fases. Eu tenho a fase aqui em cima, que é o óleo, né? Por ele ser menos denso, ele fica em cima. Eu tenho a água que fica no meio. E eu tenho a areia que fica abaixo, tá? Nesse caso, como para essa mistura a gente observa mais de a gente observa mais de uma fase, né? Nesse caso, três fases, ela é classificada como uma mistura heterogênea, né? Porque eu tenho três fases aqui, ó. Uma fase é o óleo, a outra fase é a água e a terceira fase a areia. Então, uma mistura, só relembrando, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Isso vai ser uma definição muito importante, porque nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que soluções são basicamente misturas homogêneas. Tá joia? Bom, com relação à classificação das dispersões, pessoal, as dispersões elas são classificadas segundo alguns critérios e o critério mais importante para a gente classificar uma dispersão é com relação ao tamanho das partículas, tá? Da substância que está dispersa. Com relação ao tamanho médio das partículas, né? As dispersões são classificadas em três tipos principais. Nós temos as soluções, que são aquelas misturas em que o tamanho médio das partículas é de até 1 nanômetro. Lembrando que essa unidade de medida aqui, ó, nanômetro, nm, significa 10 a menos 9 metros, ou seja, é muito pequenininho. No caso das soluções, o tamanho médio das partículas é de até 1 nanômetro. Segundo caso aqui, segundo tipo, nós temos os colóides ou dispersões coloidais, que são aquelas dispersões ou misturas, né, em que o tamanho médio das partículas do disperso fica entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, tá? E no último tipo, nós temos as suspensões, que são aquelas dispersões em que as partículas do disperso elas são maiores do que 100 nanômetros. Bom, nós vamos até o nosso estudo a essa parte aqui, ó, o estudo apenas das soluções, tá? Aqui dentro da Química 2, a gente
faz essa introdução, né, o estudo das dispersões, mas basicamente o que a gente trata com maior detalhe é essa parte aqui das soluções. Bom, com relação ao tamanho das partículas e a visualização dessas partículas, né, pessoal? No caso das soluções, essas partículas elas são invisíveis mesmo num ultramicroscópio, tá? Que é um microscópio bem que consegue visualizar partículas muito pequenas, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, que são as partículas dessas soluções. Elas são invisíveis até mesmo no ultramicroscópio. No caso dos coloides ou dispersões coloidais, elas são visíveis ao ultramicroscópio. Então, a gente consegue no ultramicroscópio visualizar as partículas que compõem um coloide. No caso das suspensões, que são partículas, né, em que o tamanho médio é acima de 100 nanômetros, nesse caso aqui, essas partículas elas podem ser visualizadas, inclusive, ao microscópio comum, porque são partículas maiores. Tá joia? Bom, alguns exemplos práticos de dispersões, né? O ar limpo, né, sem poeira, sem fuligem, o ar puro, digamos assim, ele é um exemplo de solução, tá? Porque o ar, nesse caso aqui, ele vai ser sempre uma mistura homogênea, tá? Todo gás misturado, eu posso ter centenas de gases juntos. Se eu não tiver sujeira, não tiver poeira, não tiver fuligem, não tiver nenhum tipo de partícula maior, sempre vai constituir uma solução, tá? O ar, então, aqui limpo, né, sem neblina, sem fumaça, ele é um exemplo de solução. A neblina seria um exemplo de dispersão coloidal, que é quando nós temos umas partículas um pouco maiores, né, no ar. Nesse caso, então, as partículas que a gente observa ali que dá aquela escuridão que dificulta a visualização, elas são partículas que apresentam que estão naquela faixa de tamanho, né? É especificado para as dispersões coloidais, que é de 1 até 10 nanômetros. E no caso da fumaça, né, ou fuligem, que é quando, por exemplo, o motor de um caminhão ele sofre uma queima incompleta do diesel, por exemplo, ele solta partículas muito grandes. Nesse caso aqui, a fumaça ela é um exemplo de suspensão, porque nós temos partículas acima de 100 nanômetros, tá joia? Bom, vamos então para a parte que interessa, soluções. A gente viu que soluções ela é um dos tipos de dispersões. Mas o que vem a ser soluções? Pessoal, soluções são misturas homogêneas, ou seja, são misturas que apresentam apenas uma fase, tá? Independente do número de componentes que ela apresenta, tá? E no caso das soluções, elas são formadas por duas ou mais substâncias, né? Obviamente, porque uma mistura é quando eu pego duas ou mais substâncias e misturo. Tá joia? Um exemplo aqui de solução, né, de uma solução que está presente no nosso dia a dia é o vinagre, tá? O vinagre é uma mistura, nesse caso uma mistura homogênea, então uma solução, em que ele é composto pelo ácido acético, que é o ácido que dá o sabor, né, e o aroma do vinagre, e água, tá? E uma solução, seja ela qual for, ela sempre vai apresentar dois componentes básicos, tá? Uma solução ela é formada pelo soluto, que é a substância que encontra-se dissolvida, e pelo solvente, que é a substância que dissolve o soluto. Bom, como é que eu consigo determinar qual é o soluto e qual é o solvente numa solução? Muito fácil, tá, pessoal? O solvente vai ser aquele componente que sempre está em uma quantidade maior, tá? No caso aqui do vinagre, o solvente é a água. Por quê? Porque eu tenho muito mais água do que ácido acético. Tá? No caso do vinagre, ele é uma solução de 5% de ácido acético em água, né? Entre 4% e 5% de ácido acético em água. Então, nesse caso, o solvente é a água e o soluto é o ácido acético. Então, não se esqueçam, soluto é a substância que é dissolvida, solvente é a substância que dissolve, beleza? Bom, as soluções, elas apresentam algumas características, né, que dão ela esse caráter único de serem soluções. Algumas das características principais são que as soluções, por elas serem misturas homogêneas, obviamente elas apresentam uma única fase, né? Eu posso ter 10 componentes que seja. Se for uma solução, vai apresentar uma única fase. Uma outra característica das soluções, as partículas do soluto, ou seja, do componente daquela substância que está dissolvida, elas são invisíveis até mesmo no ultramicroscópio, tá? Significa que são partículas muito pequenas, como nós vimos, elas apresentam um tamanho máximo, né, de até 1 nanômetro, ou seja, de até 1 vezes 10 a menos 9 metros, que é um tamanho muito pequeno. E terceira característica de uma solução
é que as soluções elas são de separação muito mais difícil do que as demais dispersões. O que significa? Significa que se eu pego, por exemplo, a mistura entre água e sal de cozinha, que é uma solução, é muito mais difícil separar essa água e o sal de cozinha do que se eu pego uma mistura entre água e óleo, por exemplo, que no caso seria uma suspensão. Entendido? Então, as soluções elas têm basicamente essas três características principais aqui, tá joia? Bom, alguns exemplos de soluções comuns no nosso dia a dia. O álcool hidratado, tá? Que é o álcool comercial. Ele é uma mistura, ele é uma solução aquosa de álcool, de etanol. Nesse caso, então, o solvente é a água, tá? E o soluto é o etanol. Então, aqui, o álcool que a gente compra lá no supermercado, pode ser o 70% ou 68%, ele é uma solução constituída por etanol como soluto e água como solvente. O ouro 18 quilates, por exemplo, né, presente em joias, né, como anéis, brincos, pulseiras, ele é uma liga metálica. Sendo uma liga metálica, ele é também um exemplo de solução muito comum no nosso dia a dia. O ouro 18 quilates, pessoal, ele apresenta como componente principal o ouro, né, que está presente e compreende mais ou menos 75% de sua composição, e outros metais, que compreendem os outros 25% da composição. Então, dessa forma, como o ouro está presente em maior quantidade, nós podemos dizer que ele é o solvente e os demais metais são o soluto dessa solução aqui, no caso, uma aliança de ouro 18 quilates, ok? Outro exemplo de solução comum no nosso dia a dia é o soro caseiro, né? Quando a gente está com diarreia, nossa mãe vai lá e prepara um sorinho caseiro para poder melhorar. O soro caseiro é preparado a partir da mistura entre água, sal e açúcar, tá? Então, nesse caso aqui, a água é o nosso solvente, já que ela está em maior quantidade, e os solutos são o sal e o açúcar, tá? Lembrando que o soluto ele é dissolvido, o solvente é quem dissolve o soluto, beleza? Bom, um ponto muito importante, um conceito muito importante que eu preciso que fique claro para vocês, que vocês entendam, é o conceito de solubilidade, tá? Toda a nossa discussão em torno das soluções vai envolver esse conceito-chave, que é o conceito de solubilidade. A solubilidade, ela se refere à capacidade que uma substância tem de solubilizar ou não em outra, tá? Bom, o que significa isso? Significa que, dependendo da natureza da substância, ela vai se misturar com uma determinada substância ou não, tá? Isso vai depender das características. E vai depender de três fatores principais, ó. Da afinidade entre essas substâncias que estão sendo misturadas, da temperatura em que a dissolução está ocorrendo e da pressão também, caso nessas substâncias sejam gases, tá? Bom, então vamos ver aqui como é que a afinidade entre as substâncias interfere na solubilidade. Bom, pessoal, basicamente, duas ou mais substâncias elas só vão se misturar se elas apresentarem afinidade entre si. Porque entre as substâncias é o primeiro fator que interfere, né, na solubilidade. Bom, duas ou mais substâncias elas só vão se misturar se elas apresentarem afinidade entre si. Bom, o que seria isso, essa afinidade? Se elas forem capazes de interagir entre si, tá? Um exemplo aqui, água e sal. Se eu coloco uma pequena quantidade de sal ali na água, eu vejo que eles se misturam completamente. Nós dizemos, nesse caso, que água e sal são miscíveis, tá? Então, quando eu digo assim, uma substância é miscível em outra, significa que ela se mistura com essa outra substância, ok? Nesse caso, água e sal, eles são miscíveis porque eles apresentam afinidade entre si, eles são capazes de se misturar. Ao contrário de água e óleo, que são immiscíveis, tá? Isso acontece, né, essa afinidade, essa mistura entre essas substâncias, ela está relacionada basicamente às forças intermoleculares, né? Forças do tipo ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, e também a questão da polaridade dessas substâncias, tá? Nesse caso aqui, água e óleo, elas são substâncias immiscíveis porque elas apresentam forças intermoleculares diferentes e não conseguem interagir entre si, tá? Então, o primeiro fator que interfere na solubilidade é a afinidade entre as substâncias. Duas substâncias ou mais substâncias só vão conseguir se misturar se elas estiverem em afinidade entre si. Bom, temperatura é o segundo fator e é um fator muito importante, tá? A temperatura em que eu estou fazendo a dissolução ali, ela vai interferir diretamente na solubilidade de uma substância. Vou dar como exemplo para vocês o achocolatado. Que seja Toddy, que seja Nescau. Vocês já devem ter percebido isso, tenho certeza. Vocês já perceberam que quando vocês colocam lá o achocolatado no leite frio,
ele fica bem difícil de solubilizar. Né? A gente observa que mesmo você mexendo com a colher, ele não se solubiliza tão bem quanto ele solubiliza no leite quente, tá? O que a gente pode depreender dessa observação aqui? O seguinte, no caso aqui do achocolatado no leite frio, a solubilidade dele é muito menor do que quando eu solubilizo ele, quando eu misturo ele ao leite quente, tá? Eu posso dizer então que nesse caso o achocolatado, quanto mais quente o leite, maior a solubilidade dele, tá? Obviamente, não vale essa regra para todas as substâncias, tá? Algumas substâncias elas vão aumentar a solubilidade, né, com a temperatura, outras vão reduzir. Isso a gente vai ver mais à frente quando nós formos estudar as curvas de solubilidade. Mas entendido? A temperatura é um fator muito importante que interfere na solubilidade, tá? No caso do leite frio, eu tenho uma solubilidade menor do achocolatado. No caso do leite quente, essa solubilidade ela aumenta por conta da temperatura, ok? Bom, terceiro fator que interfere, né, na solubilidade. Bom, a pressão, tá? A pressão, ela interfere diretamente na solubilidade dos gases, tá? O parâmetro pressão, ele só é importante quando a gente está analisando solubilidade de gases, tá, pessoal? Prestem atenção nisso. Em geral, a gente observa que a solubilidade de um gás, ela aumenta quando eu aumento a pressão. É o que está representado aqui nesse esqueminha, nesse desenho, ó. Aqui eu tenho uma pressão, vamos supor que seja uma pressão de 1 atm, tá? As partículas aqui do meu soluto estão aqui, né? Parte estão no estado gasoso, parte no estado líquido. Quando eu, por exemplo, dobro essa pressão, passo essa pressão para 2 atm, eu observo, ó, que o maior número de partículas passa desse estado aqui lá para dentro da solução. Ou seja, consequentemente, ocorre aqui um aumento na solubilidade desse gás. Tá? Em geral, com o aumento da pressão, a gente tem um aumento na solubilidade. É o que está representado aqui também nesse gráfico. Olha só, solubilidade do gás nitrogênio e do gás oxigênio a diferentes pressões. Observe aqui, a reta, a linha azul, em azul é o nitrogênio, a linha em vermelho, o oxigênio. Observe aqui, ó, que à medida que eu aumento a pressão, a solubilidade vai aumentando para esses gases, ok? Então, 3 fatores que interferem: afinidade entre substâncias, temperatura e pressão, tá? Um outro conceito muito importante, que eu gostaria muito que vocês compreendessem logo agora no começo, é o conceito de coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade, pessoal, nada mais é do que a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Bom, vamos simplificar isso daí. Imagine que eu pego um copo com 100 ml ou 100 gramas de água, tá? E coloquei ali dentro daquele copo 30 gramas de sal, de cloreto de sódio, NaCl. Eu observo quando eu misturo que eu consigo sim, com aqueles... Desculpa. Com aquelas 100 gramas de água, eu consigo solubilizar 30 gramas de cloreto de sódio. Bom, vou colocar mais um pouquinho, tá? Vou pegar um outro copo com água, os mesmos 100 ml de água, só que agora eu vou colocar 36 gramas de cloreto de sódio. Eu vou ver que eu não vou conseguir dissolver 36 gramas. Eu vou conseguir dissolver apenas 35,7 gramas. As 0,3 gramas que restaram, elas vão precipitar. Bom, o que significa isso, então? Significa que nessa temperatura que eu estou observando aqui, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, ele vale 35,7 gramas. Ou seja, para cada 100 gramas de água nessa determinada temperatura, eu consigo dissolver o máximo que eu consigo dissolver é de 35,7 gramas desse sal, tá? 35,7 gramas de cloreto de sódio. Então, quando eu falo em coeficiente de solubilidade, eu estou falando o quê? Eu estou me referindo à quantidade máxima em gramas que eu consigo dissolver de uma substância em 100 gramas de solvente. Nesse caso, a água. E observe o seguinte, pessoal. Quanto maior o coeficiente de solubilidade, maior a solubilidade da substância. Nesse caso aqui, então, nós podemos observar que o sal mais solúvel aqui é o HNO3, é o nitrato de prata. Porque em 100 gramas de água eu consigo dissolver 122 gramas dele, tá? E o menos solúvel dentre esses 3 aqui é o sulfato de cálcio, que é o CaSO4. Já que em 100 gramas de água, a quantidade máxima que eu consigo dissolver desse sal
é apenas 0,2 gramas, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele indica para a gente um valor, né, que indica para a gente a quantidade máxima de soluto que é capaz de dissolver em uma quantidade padrão de solvente, né, em uma determinada temperatura, tá? Então, nós podemos dizer que o coeficiente de solubilidade, que também pode ser expresso como CS, é geralmente expresso pela massa do soluto em gramas capaz de dissolver em 100 gramas do solvente. Tá joia? Então, o coeficiente de solubilidade é o quê? É a quantidade máxima de uma substância, de um soluto, que eu consigo dissolver em 100 gramas de um solvente qualquer. Não precisa ser necessariamente a água. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e que auxilie aí no estudo de vocês. E na próxima aulinha a gente vai começar de fato o estudo das soluções. Vamos ver a classificação das soluções. E daí por diante a gente já começa com a matéria nova, tá? Até a próxima, então. Tchau, tchau.